Olá pessoal, graça e paz a todos. Aqui quem fala é VB Júnior. Estamos gravando mais um vídeo para o meu, para o seu e para o nosso canal Teologia Racional. E no tema de hoje estaremos abordando um dos assuntos mais interessantes e complexos da Bíblia Sagrada. Como será o corpo do cristão na ressurreição segundo a Bíblia? Como será? O nosso texto base será Filipenses capítulo de número 3, versículo 20 a 21. E a nossa análise, como sempre, será uma análise lógica, bíblica e filosófica. Ok? O texto de Filipenses diz assim, na minha versão ACF: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Este estudo terá por objetivo ser breve, simples, não será demasiadamente biográfico, não será com base em traduções, não. Será uma reflexão simples e básica acerca da temática. Ok? Continuando. Antes é importante nós aqui fazermos algumas análises preliminares. É muito importante. Primeiro, admitimos ser o tema vigente, difícil e complexo, ok? Para aqueles mais apaixonados, considere isto. 2. É importante termos em mente que tanto a teologia quanto a antropologia e a soteriologia evoluiu grandemente no judaísmo. Gente, vocês pegarem estas temáticas no judaísmo do século XI e comparar com o século III a.C., meu Deus, é um outro povo, com uma outra cabeça, com outro tudo. O mundo também evoluiu. Então, quando vocês sistematizarem a Bíblia, por favor, considere isso. Aquilo que lemos no Novo Testamento é muito diferente daquilo que lemos no Velho Testamento, ou seja, não tentaremos fazer uma análise sistemática cosendo um texto no outro sem o devido contexto semântico cultural. Nós não vamos fazer isso. Não, porque o Velho Testamento diz isso, o Novo Testamento diz isso. Ok, estamos deixando bem claro aqui. 3. Nossa análise será focada naquilo que o Novo Testamento tem a nos dizer. As referências, se é que serão feitas ao Velho Testamento, serão complementares, pois o Velho Testamento trabalhará uma ideia de homem integral, na sua maior parte, principalmente nos livros canônicos. Nos livros tidos por intermediários, muda um pouco, até pela influência helênica. Mas o Novo Testamento vai trabalhar a ideia de um homem composto. É dicotômico? Tricotômico? Eu não vou entrar nesses meandros, ok? Se no Velho Testamento o homem é uma alma vivente, no Novo Testamento ele tem uma alma. Aqui jaz as confusões. Este é o problema de sistematizar a Bíblia como sendo tudo uma coisa só, sem discernir autores, geografias, língua, cultura, influência. Este é o maior problema. Por isso que teólogo crítico, teólogo mais científico, abomina a teologia sistemática. 4. Admitimos que o Novo Testamento contém tensões doutrinárias em diversos campos, inclusive no tema aqui proposto, no tema aqui tratado. Isto, gente, é natural, pois o cânon contém doutrinas, algumas mais judaizadas, como vocês poderão constatar, Mateus, Marcos, nas epístolas, tidas como universais, no Apocalipse, como doutrinas mais gentilizadas, como por exemplo as cartas de Paulo, a carta aos Hebreus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João e por aí vai.
A prova desta tensão são muitas, mas vou dar aqui a mais básica que vocês poderão identificar facilmente na Bíblia. Está no Concílio de 49, narrado lá em Atos 15. Não ficou decidido que para os gentios seria de um jeito, para os judeus seria de outro? Não teve apóstolo para os judeus, apóstolo para os gentios? Foi produzido material para ambos os grupos. A canonização juntou tudo num pacote só. Então você tem, até no Novo Testamento, material mais próximo dos judeus e material mais próximo dos gentios. Isso é uma questão de lógica. Quem conhece um mínimo de história saberá disso. Vocês também poderão constar essa tensão étnica na Carta aos Gálatas, no capítulo 2, Romanos capítulo 14 e vários outros textos. Existem grupos cristãos hoje que seguem o ramo judaico. Guardam dias, outros querem se circuncidar. Já o grupo gentílico, ele é desassociado de uma série de coisas que os grupos cristãos judaizados até hoje, né, optam em servir e seguir, melhor dizendo. Continuando. O que Jesus disse? Vamos diretamente para o mestre. Vamos lá. Pouco ou quase nada Jesus falou de como será o corpo da ressurreição. Apenas disse que seremos como, isso está em Mateus capítulo 22, verso 30, e igual, Lucas 20, 36, aos anjos. Olha só. Vamos aqui fazer uma análise dos ditos de Jesus. Nós sabemos que anjos são espíritos. Hebreus 1,14. Que são espíritos? Bom, seres de uma outra dimensão. Qual? Não sabemos. Nós sugerimos, sugestionamos. 2. Anjos são eternos e não se reproduzem. Por isso não casam. Como está em Lucas. Jesus disse, como e igual aos anjos. Este como seria em corpo e este igual seria em função? Está aqui a minha interrogação. 5. Se anjos são espíritos e espíritos não são feitos de matéria terrena, como no nosso caso, feitos do pó da terra, não é do barro, tá? Afar, ali em Gênesis 2,7, é pó da terra, não é barro. A ideia de ser formado do barro tem um outro conceito e contexto teológico. Viu, Vanderlei? Quando for debater comigo, aprenda a ler, pelo menos em português. Então, como será a nossa caricatura, semblante, forma, composição, traços? Bom, eu creio ser impossível respondermos. Conclusão. Com bases em todos os ensinos de Jesus, seja a parábola do rico e do Lázaro, seja com base no texto do grande juízo, seja com base em Mateus 10, 28, é impossível dizermos como será este corpo ressurreto dito por Jesus. Alguns teólogos dizem que entre os judeus do período intertestamentário, criam sim um corpo glorioso, imortal, coisas do gênero. Mas como o judaísmo do século I era extremamente sectário, você se fundamentar na opinião de um grupo judeu somente é muito tendencialismo argumentativo e nós não queremos entrar nesses meandros. Nós queremos ouvir o Novo Testamento pelo Novo Testamento. Mas anjos são espíritos. E nos tópicos seguintes iremos refletir sobre isso. No demais, nada poderemos sugerir, ok? Continuando. O que Paulo diz? Agora eu vou entrar em uma das coisas que eu mais gosto. Falar teologia paulina. Por que eu gravo com slides? Para que eu possa falar o máximo daquilo que o tempo me permite. Para ficar fácil de vocês lerem, acompanharem e entenderem. A iluminação fica boa, a escrita fica boa, tudo coopera para que haja o melhor entendimento. Eu estou usando de um recurso inteligente para fazer as minhas videoaulas ou as minhas exposições simplistas. O que Paulo disse? Vamos lá. Paulo disse que teremos um corpo de glória semelhante ao de Jesus. Agora, Jesus disse que seremos igual e como os anjos. Como equacionar isso? Porventura estaria aqui uma tensão? Eu pergunto. Jesus atualmente possui corpo similar ao dos anjos?
Bom, deixamos aqui a pergunta, sem conceituar nada, tudo em aberto. Na teologia paulina, o corpo é central. Gente, decorem isso. Determinante, pois por meio dele ocorrerá a libertação do grilhão da morte. Ele vai dizer, inclusive, na sua primeira carta aos Coríntios, que a morte é o nosso último inimigo que há de ser aniquilado, porque é ela que prende o corpo na terra. Isto é, a ressurreição dos santos. Paulo diz que sem ressurreição final, toda a sua pregação era vã, 1 Coríntios 15, 14. Paulo exclama com ansiedade pela libertação do corpo da morte. Leia Romanos 7, 24, é literal. Para Paulo, a glorificação final será o dia que ele receber o corpo da redenção, como está em Romanos 8, 23. Eu estou fazendo um comentário de Romanos, versículo a versículo, e quando eu chegar no capítulo 6, 7 e 8, que é uma das lincas da carta, vocês vão ver como a carta é profunda quando lida intensamente. Paulo chamará o corpo da ressurreição de habitação celestial, como está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2. Mas é importante ler do 1 ao 10 para vocês entenderem bem. Paulo chamará este corpo futuro de corpo incorruptível, corpo de glória, corpo vigoroso, corpo espiritual, corpo celeste e corpo imortal. Tudo referindo-se ao corpo futuro. Então, para ele, o corpo espiritual, com todas essas categorias, é o futuro, é o que você receberá após a ressurreição. Grave isso, gente, não façam confusão. Leiam lá na Bíblia, capítulo 15, do 42 ao 53. Melhor se vocês lessem antes, melhor ainda. Em sua exposição do capítulo 15, Paulo ratifica que assim como todos os seres existentes possuem um corpo, desde astros a animais, porque o corpo também é subproduto do meio, vai lá tentar ficar no mar lá, sem aparelho se você vive. Então o corpo também é subproduto do meio, ok? Nós também possuiremos, Paulo diz. Mas para Paulo, esse corpo, com todas essas qualidades enfocados aqui de laranja, seria este atual corpo, mas transformado. Ou seja, ocorreria uma mudança na matéria, nos tornando aptos para adentrarmos no céu na vinda do Senhor nos ares. Este dilema de como seria este corpo também perturbava os coríntios. Nunca esqueçamos que eles eram helênicos, influência profunda de epicureus, de estoicos, ok? É importante adentrar no contexto histórico. Quem estuda teologia sabe o que eu estou dizendo. Então, para Paulo pregar ressurreição para esse tipo de gente, com esse tipo de cultura, foi um dos maiores desafios da sua vida. Continuando. Para Paulo, o que seria estar nu? Isso é muito interessante. E eu quero ser claro e eu oro para que vocês entendam o que Paulo está dizendo. Se não me entenderem, leiam lá o livro Imortalidade da Alma ou Ressurreição dos Mortos, do Dr. Oscar Cullmann. Inclusive, ele desafia qualquer um a refutar esse artigo. Até hoje, ninguém conseguiu refutar e nem tentou. Ok? Como está em 2 Coríntios 5,3, nós lemos: se todavia, estando vestidos aqui, vestidos tanto do corpo carnal quanto do corpo celestial no contexto, não formos achados nu. E ele continua dentro da proposta, mas aqui eu quero focar. Então, o que significaria estar nu por Paulo? Análise lógica. Se para Paulo o corpo imortal, incorruptível, glorioso, espiritual e celeste se trata do corpo futuro da ressurreição, então, no estado intermediário, como estaria o cristão? Continuando. É isso que Paulo chama de estar nu no texto. Estar sem a posse do corpo terreno e caído, como também sem o corpo imortal. Se você crê no estado intermediário e que o ser humano não pode existir sem corpo, seja ele mortal ou imortal, então você concordará com um renomado exegeta Oscar Cullmann, que mostrou que alma, mente ou também psique no Novo Testamento não é o mesmo que para os gregos, mas somente um estado complexo de consciência.
Sendo assim, o cristão, fora do corpo carnal que morreu, fica no céu perto de Cristo, aguardando a ressurreição e o corpo imortal. O cristão, sem ambos os corpos, está como nu. Ele está sem o corpo carnal, porque se morreu, está na terra, está no agrilhão da morte. Está sem o corpo espiritual, glorioso, incorruptível, porque está aguardando a vinda do Senhor. Então ele está sem os dois corpos, ele está como nu, no estado de consciência. Para Oscar Cullmann e para o Novo Testamento, alma, psique, consciência é apenas um estado de consciência mesmo, um estado de memória, um estado de... Será? É difícil falar, porque o próprio Novo Testamento não conceitua, mas não é o mesmo que os gregos chamam de psique. Aquele ente, né, igual ao ser humano, aquele ente interior que sai após morrer, sai do corpo e vive a eternidade da melhor maneira. Não. Alma, psique no Novo Testamento é apenas um estado de consciência, só, fora do corpo, aguardando a ressurreição. O que seria um corpo espiritual? É uma boa pergunta dentro de tudo isto. Vamos falar de anatomia. Por que você possui aparelhos sensoriais, digestivos, vasculares, respiratórios e sexuais? Você já se perguntou por que você tem esse corpo, com essa caricatura, com estas composições? Você tem aí aparelhos digestivos, desde a boca, né? Até o esôfago, estômago, intestino. Sensorial, olhos, ouvidos, olfato, paladar. Tem mais, só destaquei alguns. Respiratórios, pulmões, narinas, órgãos sexuais, além das células sexuais que faz com que esses órgãos funcionem e tudo mais, como pênis, vagina e tudo mais. Ou seja, você já se perguntou por que você é assim? Por que o peixe é daquele jeito? Ou por que o urso é daquele jeito? A águia é daquele jeito? Você já se perguntou por que o seu corpo é desse jeito? Note, os sentidos são para promover a comunicação. Olfato, paladar, tato, para se comunicar. O digestivo para manter a vida. Deixa ele comer para você ver. O sexual para a reprodução e manter a espécie. Se você não se reproduzir, a espécie é extinta. Pergunta, com base em tudo isso. Se todo o design do nosso corpo, desde pernas, braços, pelos e todos os aparelhos internos são para manter a vida em nosso ambiente terreno, então como será este corpo imortal? Pense, se o corpo será imortal, incorruptível, sem fraqueza, sem necessidade de reprodução, então não preciso ter órgão genital, não preciso ter bexiga, não preciso ter nada que está conectado ao órgão genital, certo? Para manter a vida sem necessidade de comer e etc. Ou seja, então para que eu vou ter boca? Para que eu vou ter o esôfago, o estômago, o intestino, o ânus? Está integrado. Então, se eu já tenho um corpo imortal, por que eu teria a necessidade de ter esses demais órgãos? Qual que é a lógica deles estarem nesse corpo, sendo que tudo que eu tenho nesse corpo atual é uma adaptação biológica, é uma adaptação geográfica, ambiental. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, ou seja, diante de toda essa complexidade, então como ele será? Pois se formos esvaziando sua composição atual em nível lógico, deduziremos que ser espírito significa ser totalmente outro. Totalmente outro que não é ser o que nós somos hoje. Está entendendo? Mas se assim não é, para que ressuscitar novamente neste corpo? Qual a lógica? Se moraremos no céu, segundo Paulo, em outro ambiente e atmosfera, qual o sentido desse corpo? Se o corpo é subproduto do ambiente. Qual que é a lógica, para quem entende um pouco de anatomia e de lógica? Conclusão. O Dr. Oscar Cullmann disse não entender o porquê dos exegetas terem medo de afirmar que existe estado intermediário para os cristãos no Novo Testamento. Sendo que isso é irrefutável. Para os cristãos, por quê? Por exemplo, Paulo não fala nada de estado intermediário para ímpios. Paulo não fala nem de inferno, como Jesus fala muito, mas Jesus quase sempre fala referindo-se ao juízo final, aquele período do lago de fogo. Se você não crê em estado intermediário, por se basear no Velho Testamento, ou por se basear em dogmas, te convido a tentar refutar as pesquisas modernas e científicas de EQM. Então alguém vai dizer assim, mas nenhum cientista renomado coaduna com EQM. Eles também não coadunam com a existência de Deus, existência de céu, existência de demônios. E você acredita em tudo isso. Quer dizer então que quando te convém, você chama um ímpio para dar testemunho do espiritual. Quando não te convém, você chama um ímpio, um cientista, um cético para refutar. É assim?
E por que digo científico ou científica? Pois milhares de homens e mulheres modernos do nosso tempo, acompanhados por médicos e neurocientistas, têm nos dito. Olha, o Dr. Moody Raymond Jr., desde a década de 80, tem computado centenas de casos de pessoas que não se conhecem de diversos lugares do mundo, que foram constatadamente mortas e que trouxeram lembranças de uma outra vida. Teve casos até de neurocirurgião. Tem uma autoridade maior do que o neurocirurgião para falar disso? Não existe. Tentem refutar então a EQM, daí já seria uma desonestidade intelectual demais, né? Suas mortes têm sido cientificamente constatadas. Sendo assim, seus testemunhos são do mais alto nível e só corroboram com a Bíblia. É-nos dito que na ressurreição os salvos herdarão a vida eternamente, ou a vida eterna mediante o corpo eterno. E os ímpios ressuscitarão nos corpos carnais e corruptíveis, por isso serão aniquilados. Isso que a Bíblia chama de segunda morte. Olha só, por lógica, cremos que na outra vida teremos plenas lembranças dessa existência. Mas isso será o tema de outra análise. É uma questão de lógica, gente. Ah, mas eu vou lembrar que meu filho está no inferno, eu vou lembrar do meu esposo. Isso é uma lógica argumentativa besta. Quando eu fizer um vídeo cerca disso, vocês vão ver que esse tipo de pergunta aí não tem lógica, não tem cabimento, não tem sentido, não tem nada. Se o autor, que é extremamente judaico, do Apocalipse, fala da nova vida na Terra, assim como sugere os evangelhos, Paulo, talvez por influência helênica, crê em uma existência no céu. Gente, ficar juntando Apocalipse com Paulo, com os evangelhos, com o Velho Testamento, dá salada. Por que vocês não aprendem a reconhecer as tensões do Novo Testamento? Todo teólogo reconhece que existe no Novo Testamento diversidade, mas também existe unidade. E a unidade que é o principal. Mas existe diversidade, ok? É muita insistência com coisas bestas, por isso que nunca bate uma teologia com a outra. Com tudo isso se dará os detalhes do novo corpo, etc. É impossível sabermos o que Paulo pensava. Eu particularmente creio que após minha morte estarei eternamente com Cristo, sem a ressurreição. Mas eu não quero entrar nesses meandros do porquê eu penso assim, do porquê eu creio assim. Ah, mas Paulo falou isso, não sei o quê. Bom, é nossa opinião. É apenas uma opinião. Eu creio que isso não influi na minha salvação. Porque a salvação é algo muito maior do que uma opinião teológica. Se opinião divergente fosse motivo para condenação, então estamos todos condenados. Bom, este é o vídeo de hoje. Espero ter sido claro. Não quero argumentar mais para não ficar mais extenso. Já falei tudo que tinha que falar, ou tudo que o vídeo poderia suportar. Fui simples, foi lógico. Não fui muito científico, não fui muito exegético, não fui muito bibliográfico para o meu vídeo não ficar muito robusto. Mas essa é a minha contribuição para o dia de hoje, ok? Então, segundo a nossa opinião, é difícil demais falar de como será esse corpo futuro e como é o corpo, ou como significa, ou como seria o estar nu agora no estado intermediário. É difícil conceituar o estado intermediário e a vida futura com base na Bíblia. Então, vamos aguardar a nossa estada com Cristo para tirarmos as dúvidas de paz, de cometi algum erro de escrita, algum erro de fonética e que Deus possa falar melhor a cada coração. Muito obrigado.